Fala galerinha, vamos lá fazer mais um trabalho com perspectiva e com letras, né? Para que a gente possa treinar as bases da perspectiva antes de aplicar em desenhos mais trabalhosos, né? Mais complicados. Bom, dessa vez o desenho de letras vai ser feito com perspectiva cônica, aquela que se aproxima mais do real. Como ela é um pouquinho mais trabalhosa, eu vou quebrar isso em duas aulas, ok? Numa aula a gente vai construir, na outra a gente vai dar acabamento. Tranquilo? Então vamos lá. Por onde eu começo? Perspectiva cônica, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar a altura dos olhos do observador. Onde vai estar a altura do olho do observador, né? Então a gente desenha uma linha que depois ela vai ser eliminada no final. É uma linha imaginária chamada linha do horizonte. Ó, então eu vou fazer aqui mais ou menos no meio da nossa folha, tá? Vai lá e risca. Lembra sempre, é traçado de construção. Se é traçado de construção, você vai riscar o mais leve, o mais suave possível. Beleza? Então essa linha é a linha do horizonte. Também a olho, mais ou menos no meio, a gente vai marcar um ponto, né? Esse ponto é o ponto de encontro de todas as linhas de projeção, aquilo que a gente chama de ponto de fuga. Por isso que eu coloquei ali em cima no título, desenho de letras com perspectiva cônica, um PF ou um ponto de fuga apenas. Beleza? Depois a gente faz outras construções com mais de um ponto de fuga. Vamos começar devagarzinho. Bom, para a gente poder desenhar aqui, eu vou fazer figuras planas, porque a gente sempre começa a partir de um plano e puxa esse plano de projeção em direção ao ponto de fuga. Eu vou ter planos acima da minha linha do horizonte, então esses objetos eu vou enxergar melhor a parte de baixo, e eu vou ter planos aqui que eu vou desenhar na parte de baixo da linha do horizonte, então eu vou enxergar muito mais a parte superior deles na hora de fazer a projeção, certo? Então, ó, eu vou riscar e aí eu te informo as medidas do que a gente vai ter que fazer, beleza? Então vamos lá, presta atenção. Bom, eu risquei com régua, tá? Aliás, perspectiva é melhor que a gente faça sempre a construção com régua, ainda que depois você dê acabamento à mão livre, tá? Bom, fiz uma série de retângulos aí, né? Aqui eu fiz um grande retângulo dividido em 4 espaços. Aqui eu coloquei 2 retângulos deslocados. E aqui, ó, 2 retângulos maiores e 3 retângulos menores aqui, certo? Se você quiser ter uma noção de medida, se você está desenhando numa folha sulfite A4, você pode usar na altura 3 centímetros, na largura 2 centímetros. Ó, 3 por 2. 2 por 2 por 2. Então o total vai dar quanto? 2, 4, 6, 8 centímetros. 3 de altura, fecha, divide. Essas letras aqui usam a mesma medida. 3 na altura, 2 na largura. Percebe que eu fiz uma levemente deslocada aqui e a outra um pouco mais baixa, e eu sobrepus a linha do horizonte, eu coloquei ela em cima da linha do horizonte, tá? Procura fazer o mesmo para a gente ver que efeito que a gente vai ter nessa profundidade aqui, certo? Esses aqui de baixo você pode trabalhar numa medida maior, você pode colocar de repente aqui, ó, 3 centímetros e aqui na altura 4. Esses menores do mesmo tamanho daquele de cima, 3 na altura, 2 na largura, tá? Então, ó, 4 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros, 4 centímetros, 3 centímetros, ok? Aqui, como eu fiz a olho, ficou meio torto esse último, né? Parece que ele tá maior que aquele primeiro. Deixa eu dar uma corrigida, né? Eu risquei a olho. Agora, se você não quiser usar medidas também, pode trabalhar com medidas a olho, tá? Só procura deixar o formato geral
mais ou menos do jeito que eu deixei aqui, certo? Eu preciso de 4 retângulos grudados ali em cima, 2 retângulos grudados aqui, um levemente deslocado em relação ao outro e o outro sobrepondo a nossa linha do horizonte. E aqui embaixo eu preciso de 5 retângulos, sendo que o primeiro e o último são maiores e os 3 centrais são menores, ok? Então essa é a base para a gente trabalhar a nossa perspectiva. Bom, como eu disse, vai ser desenho de letras, né? E sendo desenho de letras, mais uma vez a gente vai usar aquele alfabeto que a gente tem usado até agora, porque ele é o mais fácil, mais prático de ser aplicado em formas retangulares como essa, né? Então, antes da gente trabalhar a profundidade, a gente vai escrever as letras aqui e depois brincar com a profundidade do jeito que a gente já fez, tá? O que eu vou escrever aqui em cima desse material? Por que eu coloquei essa quantidade de retângulos? Ali em cima, nos 4 retângulos, eu vou escrever a palavra aula. Aula. Aqui eu vou escrever D, 2 letrinhas. E aqui embaixo eu vou escrever artes, ok? Aula de artes. Beleza? É o que a gente vai escrever ali. Se você quiser escrever qualquer outra frase, segue a lógica só, de ter palavra em cima, de ter palavra embaixo, de ter variação de letras, de alguma delas sobrepor a linha do horizonte. Né? Você pode até querer mudar a sua frase. Mas para o nosso trabalho ficar igualzinho, eu sugiro que você use a mesma expressão aqui, né? Para uma primeira aplicação. Então vou trabalhar aula de artes. Então, consulta naquele mesmo abecedário que eu já mostrei para vocês em aulas anteriores. Vou congelar agora na tela um pouquinho. Beleza? E você pode usar essas letras para desenhar cada um dos espaços. Eu já vou dar acabamento direto, porque já é a terceira vez que a gente usa esse acabamento de letra. Não vou mostrar para você como desenha cada uma delas, né? Então a lógica é linhas grossas no contorno externo e na divisão de cada letra, né, não da palavra, a gente vai usar o contorno mais fino. Beleza? Então vou dar acabamento. Vai ficar dessa maneira então, né? Ok? Então a parte de letras, como a gente já tem trabalhado, não vou entrar em maiores detalhes aí com vocês. Só copia a partir do modelo que eu forneci aí. Ok? Agora a profundidade. Se fosse um exercício de perspectiva cavaleira, eu teria que reproduzir a mesma forma, levemente deslocada para baixo, para um lado, ou para cima, para o outro, né? Aqui é um outro tipo de perspectiva. Toda projeção, quando se trata de perspectiva cônica, ela deve ser puxada para o ponto de fuga, menino. Então eu vou pegar o limite de cada letra e vou puxar para o ponto de fuga. O limite de cada letra e vou puxar para o ponto de fuga, tá? Não só da palavra inteira, de cada uma das letras, tá? Só que antes de puxar das letras, eu vou começar pela palavra como um todo. Por quê? Agora eu observo o contorno. A base está reta, eu vou dar a espessura a partir de uma linha paralela em relação a essa base. Ok? Olha como já criou o bloco, né? Se eu pegar a borracha e apagar as minhas linhas de projeção,
Percebe como eu já obtive profundidade? Beleza? Agora vamos fazer a profundidade aqui. Nesse caso, todas as letras estão coladas, então eu posso ter uma profundidade só, né? Aqui cada letra está deslocada num formato diferente. Aqui eu tenho letras maiores, tenho letras menores. Então eu vou fazer o seguinte, vou começar por esse aqui de baixo. Então, ó. Projeção para o ponto de fuga da palavra inteira. Certo? Se eu já puxar a profundidade, eu vou ter uma profundidade legal para as letras maiores, mas as menores vão ficar muito grandes, né? Então, quando eu tenho esses desvios no formato, eu sou obrigado a puxar a projeção em cada quina dessa dobra. Percebe? Eu fui nesse ponto, nesse. Eu fui nesse ponto, nesse e naquele. E puxei a projeção para o fundo. Ó, vou dar um espaço de profundidade legal para as letras grandes. Então, ó, sempre na paralela, né? Então, tipo, começou nessa linha, terminou nessa linha, eu vou ter que fechar nas mesmas linhas. Confere? Começou nessa linha, terminou naquela, eu vou ter que fechar nas mesmas linhas. Ok? Aqui eu tinha linha horizontal, eu fechei linha horizontal. Aqui eu tinha linha horizontal, fechei linha horizontal. Aqui eu vou ter linha vertical, né? Então ali onde cruzou, ali eu vou ter que trabalhar com uma paralela dessa, ó, ligando as duas. Percebe? Como já deu a profundidade aqui? Olha do outro lado. Paralela a essa, dando a profundidade lá em cima. Se eu fiz certinho e com cuidado, eu consigo ter uma paralela aqui em relação a essa linha que consiga fechar todo o bloco ali. Beleza? Ó, eu vou apagar as linhas de projeção. Ao apagar as linhas de projeção, dá pra gente perceber bem como ficou a profundidade, ó. Eu tinha letra maior, tinha letra menor. Lá no fundo eu continuo tendo o mesmo degrau, ó, mas com a profundidade. Bacana, né? Como esse bloco está acima da linha do horizonte, eu enxergo mais a parte de baixo. Como esse bloco está abaixo da linha do horizonte, eu enxergo mais a parte de cima. Como será que vai ficar esse bloco que está parte em cima e parte embaixo, hein? Vamos fazer? Bom, não é um contorno só como esse. Aqui eu tenho detalhezinhos internos, né? Então, ó, em cada uma dessas dobrinhas, eu sou obrigado a puxar uma linha de projeção. Vou começar aqui por baixo, ó. Pra cá. Naquele encontro ali, puxo para o ponto de fuga. Nessa pontinha aqui, ó, puxo para o ponto de fuga. Naquela ponta ali em cima, também puxo para o ponto de fuga. Nossa, que confusão de linhas, né? Ficou um monte de linha aqui. Por isso que eu deixei esse para o final, né? Eu queria dar mais trabalho. Bom, tá vendo essa profundidadezinha que eu dei aqui? Eu quero que tenha uma profundidade parecida com essa do lado de lá. Então, ó, esse tamanho que eu joguei aqui, eu repito aqui, né? Para poder fechar a figura, eu tenho que fechar com linhas paralelas, ó. Vertical dessa linha até essa, né? Então, ó, vamos lá. Uma linha paralela na vertical desta linha até essa aqui, né? Pronto, foi. Beleza?
Você vê que eu não fechei todas. Tá começando nessa, tá terminando nessa, tem que começar e terminar nas mesmas. A base agora está na horizontal, né? Então, ó, paralelo a essa horizontal, eu vou lá onde cruzou e puxo a linha para dentro. Ai, que difícil, né? Ficou muito pertinho aqui. Mas é assim que a gente faz, beleza? Então, ó, vertical, vertical, horizontal, horizontal. A próxima linha é vertical. Ela para na linha do horizonte? Não, ela segue reto para baixo. Então eu não vou parar nessa, eu vou ter que ir para aquela outra, né? Então eu vejo ali onde terminou, né? E vou puxar ali onde terminou uma linha vertical até o limite. Olha lá, né? Se eu apagar as linhas de projeção, vamos ver como fica isso. Você vê que eu estou tendo cuidado de não apagar o ponto de fuga por enquanto, porque a gente não terminou a atividade. Cuidado, hein? Na hora de apagar as linhas, não faça desaparecer o ponto de fuga. Ó, dentro da letra, a linha do horizonte não tem utilidade para mim, né? Então, dentro da letra, eu, por enquanto, vou apagar a minha linha do horizonte para a gente poder enxergar melhor também. Beleza? E o resto eu apaguei só a linha de projeção do lado de fora. Percebe que ficou uma caixinha aqui e uma outra caixinha ali? Essa, como está totalmente acima da linha do horizonte, eu enxergo a parte de baixo. Essa, como está em cima da linha do horizonte, eu enxergo em cima? Não. Eu enxergo embaixo? Não. Porque ele está coincidindo com a minha altura dos olhos. Beleza? Tranquilão? Para ficar mais visível, vou reforçar todas essas linhas de contorno com linha grossa, como eu fiz aqui. Ok? Dessa maneira assim, beleza? Então na próxima aula a gente vai dar um acabamentozinho ainda nisso, mas percebeu que quando a gente puxa as projeções para o ponto de fuga, a distância tem que ser trabalhada na paralela. Ó, ponto de fuga, se a linha é em pé, eu trabalho a linha em pé, se a linha é deitada, eu trabalho a linha deitada. Então eu tenho que seguir o contorno do plano de referência, né? A mesma coisa aqui, ó. Fez esse dente, vai ter que ter esse dente lá na profundidade. Ok? Por enquanto é só. Falou? Tchau.